Olá, gente, tudo bem? Nesse primeiro vídeo eu quero trazer a primeira parte do meu processo de emagrecimento para vocês. Como vocês devem ter visto lá em cima aí na chamada do meu canal, eu emagreci e engordei novamente. Então eu quero contar para vocês tudo o que aconteceu e eu tenho certeza que com muitas pessoas isso também acontece e não tem ninguém falando por aí. Bom, eu sempre fui uma criança magra, né? Uma criança magra, mas sempre tive aquela pochetinha, sabe? Debaixo da barriguinha ali. Morava numa roça, comia só fruta orgânica, né? Na época a gente nem sabia que era orgânico, né? Orgânico, verduras, carnes que eram criadas mesmo lá, que a gente fala, né? Dentro do sítio, no terreiro. Tive, assim, uma infância até adolescência muito saudável, não entrava praticamente industrializado na minha casa. Então, enfim, né, a gente começa a crescer. E mesmo quando eu fui pro colégio, eu não tinha esse tipo de alimentação, porque eu levava alimentação na minha casa. Porque comprar as coisas fora, minha mãe sempre falou que era tudo muito caro, enfim. E aí eu começo a ganhar um pouquinho de peso depois que eu começo a trabalhar, tá? Com 14 anos eu comecei a trabalhar num banco, né? Fiz uma prova, eu era a menor aprendiz. E eu já ganhava um dinheiro legal para minha idade, eu já ganhava, né, mais que um salário mínimo naquela época. E eu comecei a descobrir os lanches. Os lanches, gente, sim. E aí eu comecei a perceber que eu tava aumentando de peso. Só que eu era muito nova e eu morava na zona rural e trabalhava dentro da cidade. O que acontecia? Eu andava de bicicleta todos os dias, eu tinha uma vida muito ativa e eu andava muito a pé, enfim. Então, quando eu queria emagrecer, eu tirava simplesmente um pão e já emagrecia. Poxa, eu era nova, tinha 14 para 15 anos, então isso era muito fácil né, de emagrecer. Enfim, então eu emagrecia. Mas tudo começou a piorar, tá? Com os meus 18, tá? Eu tive uma decepção amorosa muito grande, tá? Uma decepção muito grande amorosa. Machismo impera, né? Um dia eu vou contar pra vocês. E eu conheci o pai do meu primeiro filho, que também era uma pessoa tóxica. E eu engravidei, mas antes de engravidar eu já entrei em depressão. E ali eu comecei a me cobrar muito. E eu comia, tá, tudo errado, mas aí eu malhava muito, porque aí eu fui pra academia, né, eu tinha condição na época. E me entreguei ao álcool, muitas vezes eu não comia. E aquilo gerou essa depressão. E ao ficar grávida, tá, eu engordei 30 quilos. Gente, o médico ele ficava assim desesperado comigo, desesperado, porque ele falava: você não vai voltar seu corpo, você é muito nova, você tá engordando. Mas eu não tinha ninguém também pra me dizer que na época eu não tinha feito faculdade ainda, pra quem não sabe, né? Eu sou enfermeira. E pra mim era normal aquilo, eu tá engordando, tá tudo certo. Então o que que aconteceu? Eu tive o bebê, né? Eu tenho um filho de 15 anos. E eu engordei 30 e emagreci 35 quilos. Mas não foi saudável, gente. Não foi saudável. Eu emagreci por depressão. Foi um momento muito difícil. E eu tava passando um momento muito difícil. Foi aí que eu fiquei muito mega magra, com uma criança pequena. Até que eu começo a me recuperar e eu volto a engordar novamente. Só que eu tinha aquela visão, porque eu estava muito magra há muito tempo. E eu comecei a cometer a primeira burrice. Eu trabalhava numa empresa que tinha plano de saúde e eu agendei uma consulta com um endocrinologista, tá? Só que não era um endócrino igual uma que eu tenho hoje, a minha médica, tá? Ele logo me passou sibutramina. Naquele tempo, gente, tô falando de 2007, 2006, tava muito discriminado isso. E, de novo, eu volto a emagrecer muito mais do que eu estava, por sibutramina. E aí começou o meu looping da obesidade. Porque eu engordava, tomava sibutramina, emagrecia, não conseguia manter porque eu não tinha uma dieta, engordava de novo e voltava. E isso foi se arrastando por tempos, tá? E novamente aí eu entrei para a faculdade, tá, de enfermagem. E quando eu fui formar, eu já malhava, tal, mas eu não estava satisfeita.
Eu tava num peso até legal na época, eram 67 quilos, mas pra mim não tava. E foi minha última vez que eu tomei, né, a sibutramina pra poder o quê? Pra poder emagrecer pra formatura, porque eu queria um caminho mais rápido, ao invés de fazer dieta e ir malhar. E fui malhar, realmente eu dei uma emagrecida rápido, porém ali eu não sabia que daquela última vez que eu tava tomando a sibutramina, tá? Eu estaria me fadando a uma obesidade maior. Gente, após isso, eu engordei muito, muito mesmo. Eu cheguei aos 110 quilos. Isso me abriu os olhos e eu não estava satisfeita. E eu começo a emagrecer. Eu consigo perder, tá? Uns 25 quilos, só que aí eu fico grávida novamente. E meninas, aí eu engordei 18 do que eu já tinha perdido. E foi uma gravidez, assim, que eu fiquei um monstro, um monstro. Eu vou achar as fotos e vou colocar pra vocês ao decorrer dos vídeos aqui desse canal. E eu tive um bebê saudável, meu filho vai fazer 6 anos. E eu até que emagreci, tá? Aí eu perdi o peso, cheguei aos 73. Quando eu cheguei nos 73, o João Miguel tinha 1 aninho. Eu não estava, porque eu estava com uma aparência de estar muito mais gorda daquilo, porque eu estava pura gordura. Eu procurei um nutricionista. E, gente, eu estava doente, tá? As pessoas acham que dá no hemograma que tá tudo certo e não é, gente. A gente tem hormônios, o seu IMC conta, a sua gordura visceral conta, tá? O meu nível de gordura estava altíssimo e dali eu ganhei um start, gente. Um start, porque eu não estava feliz, eu já tinha chegado aos 110. Tinha sofrido, não sofrido. Eu tinha ficado grávida, tido um bebê. E o que acontece? Eu não estava mais feliz comigo e eu começo o quê? A fazer essa reeducação alimentar agora sem remédios, sem nada, e começo a tratar da minha saúde nesse momento para buscar um emagrecimento saudável. Isso foi fácil? Não, isso não foi fácil. Eu me assustei nos primeiros dias, me assustei muito nos primeiros dias. Gente, foi muito difícil. Porém, eu fiquei igual na fotinha aí de cima. Vou colocar a foto aqui também. Eu fiquei seca. Eu fui para 63 quilos. Pra mim, eu fiquei muito bem. Me senti muito linda. Mudei o meu guarda-roupa. Tava bem comigo mesma. Aprendi, né? Na minha cabeça, aprendi a comer. E tava tudo certo até aí pra mim. Só que não estava. Porque eu deixava de comer, eu deixava de sair, eu comecei a tomar medidas extremas, mas não era mais remédio, eu não tinha mais isso. E o que aconteceu? A minha mente não ficou legal. E outra coisa também que acontece com a gente é que, eu tô falando de mim, aposto que tem muitas pessoas aí também com isso. Quando você emagrece e você chegou naquele ponto ali, você dá uma relaxada. E eu simplesmente relaxei, gente. Relaxei e comecei a subir o peso. Eu ficava, não tem problema, só 1 quilo eu perco. Ah, não tem problema, eu faço jejum aqui e perco esses 2 quilos rapidamente. E não é assim. Por quê? Porque não é assim que funciona. E aí o que acontece? Eu fiquei relaxada e me afundei no trabalho novamente e comecei a fazer escolhas erradas, porque eu achei que ali eu já estaria assim, magra.
que eu não precisava. Comecei a matar a academia, porque eu tinha um ritmo de treino, eu treinava praticamente todos os dias, mas diferentemente musculação, aeróbico, eu comia muito bem. Eu comecei a deixar pra lá, a ter várias sociais, não que você não pudesse ir em várias sociais, mas escolhas muito erradas. Eu não gostava de refrigerante, comecei a tomar refrigerante, comecei a me afundar nos doces. E aí eu não ia na academia porque eu tava cansada, sabe? Resumindo, eu ao invés de já ter aprendido, né? Mas eu sou humana, eu sou um ser humaninho, né? Ter aprendido lá atrás tudo que tinha acontecido comigo, não. Eu simplesmente fiz o quê? Relaxei e achei que tava tudo certo. Vai me dizer se aqui, quem tá me assistindo, que já aproveita, que tô começando esse canal, já se inscreve aqui, também nunca aconteceu isso, que ficou magra, bonita, linda, procurou vários atalhos, porque a gente tem essa coisa de procurar atalhos, e depois não relaxou e voltou tudo ao normal. Conta pra mim aqui nos comentários se nunca ninguém teve isso. E eu vou trazer a segunda parte no próximo vídeo, na sexta-feira, contando um restante até nesse momento e por que surgiu esse canal e por que eu voltei a engordar e qual que é a minha luta hoje. Será que tá sendo fácil pra mim? Será? O que tem acontecido? Será que a minha cabeça tá preparada? Então não perca, na sexta-feira eu vou colocar aqui a segunda parte e já chama as suas amigas para poder assistir, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai se identificar com o meu relato, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.